Queridos, eu quero compartilhar uma palavra aqui com vocês que tem como tema compromissados com o sangue. O que é ser compromissado? A pergunta para nós hoje é: a nossa geração tem se posicionado como compromissados ou comprometidos com o sangue? E aí eu fui buscar o que significa ser compromissado. Significa que assumiu uma relação afetiva que tem compromisso com a verdade. Ou seja, a pergunta para nós hoje: a nossa geração, nós, como crentes ou estamos ouvindo a palavra, será que nós estamos realmente tendo compromisso com o sangue? Nós temos ouvido falar muito de uma geração de adoradores, de uma geração onde muitas pessoas se dizem cristãs ou evangélicas, né? Mas será que na prática realmente tem sido uma relação de compromisso com o sangue, que é o que realmente traduz ser cristão? O cristianismo, ele tem tudo a ver com o sangue. Será que nós fazemos parte de uma geração realmente que está compromissada com o sangue, que foi a substância ou o tecido conjuntivo derramado como pagamento de uma dívida impagável ali na cruz, por mim e por você? Será que estamos tendo esse compromisso? O sangue, ele apresenta diversas funções no corpo humano. Por exemplo, o sangue, ele garante o transporte de nutrientes. O sangue, ele transporta gases respiratórios. O sangue, ele transporta resíduos do metabolismo. O sangue, ele traz a defesa e a imunidade por meio da ação dos leucócitos. O sangue, ele é a coagulação sanguínea por meio de uma ação de plaquetas. Na verdade, ele gera essa coagulação por meio de plaquetas. E olha só o que a Bíblia diz sobre o sangue. E o sangue que eu quero falar para você hoje, nada mais, nada menos do que um sangue poderoso, o sangue de Jesus. Será que nós temos uma geração comprometida com o sangue de Jesus? Em Efésios 2, 13, a palavra diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, você pode projetar aqui, por favor, Efésios 2, 13, que aí nós vamos ler juntos. Quem é que está lá hoje? Efésios 2, 13, Paulinho. Mas agora, vamos ler juntos, queridos, vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ler mais forte agora, vamos lá? Mas agora, mediante o quê? O sangue. A Bíblia diz que foi o poder do sangue que nos aproximou de Deus. O homem se afastou completamente de Deus através do pecado. Não havia mais uma relação afetiva entre Deus e o homem por causa do afastamento que o pecado trouxe por uma escolha própria do homem e não de Deus. Lembre isso. O ser humano, ele foi criado para se relacionar com Deus. O ser humano, ele foi criado para ter relacionamento com o seu Criador. A essência de Deus, ela foi colocada no homem através do sopro nas narinas daquele que foi criado, da criatura. Deus soprou a sua própria essência no homem. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E a essência do próprio Deus é o relacionamento Pai, Filho e Espírito Santo. Então, querido, o homem,
ele jogou isso fora. Quando ele decidiu pecar, o homem jogou isso fora e ele começou a viver longe de Deus. Foi aí que começaram então as tentativas do homem se religar a Deus. Aí é de onde vem a palavra religião, que vem do latim religare, da palavra religare, a tentativa do homem se religar a Deus por causa do pecado que o havia desligado de ter esse relacionamento. A religião agora entra, enclausura o homem, põe o homem na gaiola e ele, através da religião, ele começa a tentar a ter relacionamento com Deus. Mas essas tentativas foram e serão sempre inúteis. Não é através da religião que o homem vai conseguir ter relacionamento com Deus. Foi quando o próprio Deus, que nos amou de uma tal maneira, como a Bíblia diz, Ele enviou o seu único Filho para resgate da humanidade através do sangue. Deus poderia, querido, muito bem ter acabado com a humanidade quando o homem decidiu pecar. Ele poderia muito bem ter acabado com os seres humanos e criado uma outra espécie. Quando ele viu, ele falou: não deu certo. Vou acabar com essa espécie e vou criar outro. Aquele que eu criei e que eu coloquei a minha própria imagem, a minha própria essência nele, ele agora decide pecar e encerrar o relacionamento comigo. Eu vou acabar com essa raça. Deus poderia ter feito isso. Mas Ele nos amou tanto que, para nos resgatar da morte, Ele deu o seu próprio sangue. Quem é doador de sangue aqui? Eu sou doador. Gente, não tem um prazer maior, é tão gratificante. Quando alguém pede doadores de sangue, ou você vai por espontânea vontade, ser voluntário a doar sangue, você sai de lá: ajudei a salvar algumas vidas agora, ou ajudei a salvar uma vida. Isso é gratificante, porque o sangue, ele é a própria vida. Sem o sangue nós não conseguimos viver, não há como. O homem tem em torno de 5 litros de sangue no seu corpo. Um homem de 70 quilos tem em torno de 5 litros no seu corpo. Quem tem 100 e pouco, não sei. Mas o de 70 tem 5 litros. E é a própria vida que está girando, está correndo em você. O sangue, ele traduz vida. Ser compromissado com o sangue, querido, é um ato, primeiro, um ato de gratidão. Diga comigo, ato de gratidão. Compromisso com o sangue. Hoje nós ceiamos aqui lembrando a morte de Jesus. O sangue de Jesus que foi derramado, que foi vertido ali na cruz, por mim e por você. Mas será que nós estamos realmente tendo compromisso com aquilo que foi derramado na cruz para me dar vida? Então, ser compromissado com o sangue primeiramente é um ato de gratidão. Como o salmista Davi, ele disse no Salmo 116, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Essa é a pergunta que nós deveríamos fazer a todo momento. O sangue foi derramado por mim ali na cruz, e o que eu tenho feito com esse sangue? Eu tenho sido grato pelo sangue ali na cruz? Como eu posso, Senhor, o que eu preciso fazer para te agradecer, para retribuir toda a sua bondade, todo o seu sangue derramado por mim ali na cruz? Hoje eu estava vendo uma reportagem eles fizeram um bate-papo entre o Hulk, eu esqueço o nome daquele jogador do Palmeiras lá, como que é? Esse cara aí.
Rafael Veiga, né, que é um também dos caras que estão arrebentando no Campeonato Brasileiro. E os caras conversando, e no final eles falaram bem assim, agora faça uma pergunta, ó, um para o outro aí. E aí o Rafael Veiga perguntou para o Hulk, como que você faz, o que você faz para manter essa performance? Tipo assim, mesmo nessa idade que você se encontra hoje, né? O Hulk está arrebentando o Campeonato Brasileiro. E aí sabe qual é a resposta do Hulk? Ele falou bem assim, sabe o que é? O amor e a gratidão pelo futebol que eu tenho. Eu sou muito grato ao futebol, porque ele me transformou e me deu tudo o que eu tenho. Eu não estou falando que ele falou nada errado, não. Ele tá sendo grato pela profissão dele. Eu estou colocando assim, como que uma pessoa dessa é tão grata pela profissão dele. E nós, muitas vezes, não somos gratos pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Quando alguém é transplantado, querido, ele recebe o órgão de alguém, ele fica tão grato. Você já viu várias reportagens, eu já vi várias, de que a pessoa recebe um transplante ou recebe algum órgão, e depois ele fica tentando procurar a família do doador para agradecer. É muita gratidão. E aí, querido, nós recebemos o transplante não apenas de um órgão, nós não recebemos apenas o transplante de um coração, nós não recebemos apenas um transplante de um rim, nós recebemos o transplante de todos os órgãos ao mesmo tempo. A nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser foi transplantado pelo sangue de Jesus. E nós não somos gratos por ele? Gratidão, querido, pelo sangue. Foi o sangue que te salvou. A segunda coisa que é ser compromissado com o sangue é ter atitude de amor por alguém que nos amou primeiro. A Bíblia fala em 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe o que aconteceu, querido? Antes de você ser alguém, Jesus já te amava. Mesmo antes de você decidir o amar, ele já te amava. É por isso que nós precisamos ser gratos e ter compromisso com o sangue, porque é uma maneira de nós expressarmos o amor para com aquele que entregou o seu sangue, porque ele nos amou primeiro. Ele não tinha motivo nenhum para nos amar. Éramos indignos, éramos imundos, pecadores profissionais condenados, subjugados pelo diabo, inimigos de Deus. Mas mesmo quando você era tudo isso, eu era tudo isso, ele já me amava, ele já te amava. E por isso que nós precisamos ser compromissados com o sangue. A terceira coisa de alguém que é compromissado, que é ser compromissado é ter uma responsabilidade que temos gerada pelo conhecimento. Lembre-se que conhecimento ele gera responsabilidade. A partir do momento que eu tenho conhecimento de que o sangue que foi derramado ali na cruz por mim, foi por mim, eu tenho a responsabilidade de ter um compromisso com aquele que o fez. Porque conhecer automaticamente gera responsabilidade. Por que eu preciso ter compromisso com o sangue? Porque eu tenho certeza pela palavra, eu tenho fé, que o sangue que foi derramado ali na cruz foi por minha causa, e é por isso que eu tenho compromisso com esse sangue.
Judas, a Bíblia diz que os caras chegaram e falaram quando ele se arrependeu, ou teve remorso, na verdade, a Bíblia fala que ele teve remorso, e ele voltou para devolver as moedas, e ele falou assim: eu pequei, pois traí sangue inocente. Aí os caras religiosos, eles retrucaram Judas. Eles falaram assim: o que nos importa, Judas? A responsabilidade é sua, cara. Ou seja, você sabia quem você estava traindo. Você tinha conhecimento. A responsabilidade é sua. Dá um toque no seu irmão e fala assim, é pesado. Mas quando nós conhecemos, nós temos responsabilidade. Yes? Agora, pastor, quem são os comprometidos com o sangue? Como que eu faço para saber se eu sou comprometido com o sangue de Jesus ou não? Primeiro, são aqueles que assumem a sua nova identidade gerada pelo sangue lá na cruz. Então você quer saber se você realmente tem compromisso com o sangue? Você assume a identidade gerada lá na cruz pelo sangue. E qual foi a identidade que foi te dada através do sangue de Jesus lá na cruz? Nós acabamos de cantar aqui que nós éramos órfãos, agora nós somos o quê? Filhos. Eu sou compromissado com o sangue, então quero ver. Eu assumo a responsabilidade de filho. Eu assumo a identidade de filho. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E um filho que tem compromisso, querido, é um filho obediente. Um filho que tem compromisso, ele assume o seu papel de herdeiro. Ele não vive na miséria, ele não vive choramingando o tempo todo, murmurando: ah, que eu não sou nada, que eu sou uma derrota para minha família, que eu não sou, eu vou, ah meu Deus, não vou, eu sou um destruído. Não, se você tem compromisso com o sangue de Jesus, assuma a sua identidade de filho, filho que tem um pai herdeiro, que tem um pai rico como nosso Deus. Ele não vive na miséria, ele não vive choramingando, ele não vive na murmuração, porque ele sabe quem é o pai dele, e ele sabe o filho que ele é. Eu sou um filho herdeiro das riquezas do meu pai. Eu não vivo chorando, eu não vivo lamentando, eu não vivo na miséria. Eu tenho uma nova identidade que me dá direito de ser herdeiro. Eu tenho uma nova identidade que me dá direito de ser um Cristo aqui na terra. Uau! Pastor, isso é verdade? Sabe por que você é chamado de cristão? Por quê? Significa o quê? Pequenos Cristos. Isso significa que nós somos o próprio Cristo aqui na terra. Quando você assume a sua identidade que foi gerada pelo sangue, lá na cruz, você fala: eu sou filho. Se eu sou filho, eu dou carteirada de filho, e eu sou o próprio Cristo aqui na terra. Eu vou representá-lo como Ele é, onde eu andar. E será que é isso que nós temos vivido? Será que é esse compromisso que nós temos tido com o sangue? De representar Cristo? De pegar a nossa identidade de filho e falar: eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Cristo, eu represento Cristo aqui, olha para mim, diabo, você não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu sou o próprio Cristo. Eu tenho a identidade de filho. Tem
muita gente que não está assumindo essa identidade, querido. A nossa geração, uma geração que muitas vezes, eu digo a nossa geração, tem uma geração depois da minha ainda, né, que é uma geração que não está tendo muita identidade, infelizmente. Amanhã, ou na terça-feira, se eu não me engano, não é para você ficar em casa assistindo isso, tá, gente? Só estou falando que vai começar uma série na Record, chamada Todas as Garotas em Mim. Alguém já ouviu falar? Eu estava vendo eles deram um spoilerzinho de como vai ser, e tem muito sentido. É como se a menina, ela vai assumir um papel, tipo assim, ela não sabe quem ela é, e ela quer ser todo mundo, e ela é riquinha, ela é protagonista, e tem uma que ainda ela é seguidora dessa menina, e ela vive a vida dessa menina, que é blogueira. É assim que nós temos visto a nossa geração. Não tem assumido a identidade de filho de Deus. Eu quero ser aquele blogueiro, eu vivo a vida daquele cara, eu vivo a vida daquela menina lá que fica lá. Identidade, filho. Você tem compromisso com o sangue, assuma a sua identidade de filho. Diga, eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou. Eu não preciso de blogueiro para ditar o meu futuro. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou o filho, a filha de Deus. Yes. Eu sei que a palavra é forte, querido, mas Deus nos trouxe aqui para ensinar. Eu tenho um compromisso com a verdade, eu não tenho compromisso para massagear ego não, tá, filho? Se você espera eu massagear ego, meu Deus, eu tenho compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma geração como essa, de seguidores. Seguidores, não, tem meninos se endividando, eu estava vendo uma reportagem, adolescentes se endividando para ter seguidores, o cara paga não sei quantos mil lá no Instagram para ter seguidores. Fala assim, misericórdia. Sabe o que é isso? É falta de identidade. Não tem compromisso com o sangue. E aí ele não tem identidade, ele precisa de seguidores. E aí gera isso tudo. Sabe o que é ter compromisso com o sangue? É em meio a uma geração que se endivida para ter seguidores. Você dá a sua vida para fazer seguidores de Jesus. Isso é assumir a sua identidade de filho. Em meio a uma geração que fica buscando seguidores no Instagram, você assume a sua identidade e você fala, eu vou fazer seguidores de Jesus. É esse compromisso que eu tenho. Amém? Pastor, segunda coisa, o que é então para eu saber se eu tenho um compromisso com o sangue? Segunda coisa, quem tem compromisso com o sangue não abre mão de se deixar morrer diariamente. Como é isso, pastor? É morrer para si mesmo, para os desejos carnais, para os atrativos do mundo. Quanto mais, querido, nós nos despojamos das nossas vontades, dos nossos desejos carnais, que em algumas Bíblias diz concupiscências da carne, que são desejos desenfreados da carne. Quanto mais nós nos despojamos disso, tiramos disso, mais Jesus, Ele tem primazia na nossa vida. Se você não quer deixar o diabo tomar conta da sua vida, como nós pregamos domingo passado, não deis lugar ao diabo, então você precisa morrer diariamente para as coisas do mundo. Em Lucas 9, 23, a palavra diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus está falando?
A cruz, ela simbolizava o seguinte: toda vez que alguém passava pela cidade com a cruz nas costas, ele estava indo para o lugar para ser o quê? Morto. Passou no meio da cidade carregando a cruz, a galeria vai morrer, vai morrer. Aí Jesus fala bem assim: olha, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, diariamente pegue a sua cruz e siga para quê? A morte do seu eu. Quem é comprometido com o sangue não abre mão de ir para a cruz todos os dias. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: não existe vida cristã sem o morrer para si mesmo. Se o seu ego estiver falando mais alto na sua vida, se os seus desejos da carne estiver falando mais alto na sua vida, se as suas vontades estiver dominando a sua vida, saiba de uma coisa: há alguma coisa errada, você ainda precisa tomar posição e ter compromisso com o sangue que foi derramado lá na cruz pela sua vida. Você precisa morrer para si mesmo e viver em Cristo. Essa é a nossa vitória ali na cruz. Terceira coisa: pastor, como que eu posso saber se eu tenho compromisso com a cruz? Vai clicando aí. Terceiro: quem tem compromisso com o sangue, toma posse da ressurreição em Cristo. Diga comigo: ressurreição em Cristo. Romanos 6:5 diz o seguinte: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Coloca para mim aí, gente, por gentileza. Tenta agilizar aí para mim. Romanos 6:5. Romanos 6:5. Gostaria que o povo lesse aqui comigo. Olha só: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua, ou seja, lá na cruz, você morreu com quem? Com Cristo. Você morreu ali. Mas Jesus, ele não ficou morto na cruz. Jesus foi colocado numa tumba e ao terceiro dia ele ressuscitou. E olha só o que Paulo escreve. Vamos ler agora, depois da vírgula, vamos lá, todos juntos, vamos lá. Certamente. Ou seja, Jesus morreu, você morreu para as suas vontades, você morreu para os seus desejos pecaminosos, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, num corpo glorificado, e agora Ele vive e reina para sempre. Você ressuscitou e vive e reina para sempre. Uau! Pastor, como assim? Eu vou morrer, o seu corpo físico vai morrer. Mas se você assumiu a responsabilidade, o papel, a identidade de filho de Deus, tomou posse do sangue de Jesus na cruz, saiba de uma coisa: a sua vida é eterna. Você tem vida eterna em Deus. Você não vai morrer. Você vai passar da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. O sangue de Jesus nos trouxe de volta a esperança, nos trouxe nova vida, nos trouxe a vitória sobre todos os pecados. Nós morremos com Ele, mas com Ele também nós ressuscitamos para viver uma vida igual a dele. Então tome posse disso, filho. Você precisa tomar posse da sua ressurreição em Cristo e viver uma vida de vitória, de alegria, de regozijo, de expectativas, de liberdade. Foi isso que a ressurreição de Jesus trouxe. Para de viver triste, para de viver angustiado, para de viver aquela solidão, para de viver aquela reclamação.
Jesus, ele já derramou aquele sangue na cruz, para que você ressuscitasse com ele, e quando ele ressuscitou, a alegria voltou naquele lugar. Todos ficaram felizes, trouxeram de novo, trouxe a esperança de volta. Jesus está trazendo a esperança para você nessa noite. É só você tomar posse do sangue de Jesus ali, assumir um compromisso com o sangue de Jesus na cruz por você. Tome posse. Jesus, ele já te trouxe a esperança. Eu não sei a forma como você entrou aqui, mas saiba de uma coisa: se você assumir o compromisso com o sangue de Jesus ali na cruz, ele vai trazer de volta a esperança que você precisava. Ele vai trazer de volta a sua vida. Ele vai trazer de volta os seus sonhos. Porque o sangue de Jesus é que nos trouxe e que nos traz essa vida, que nos faz viver uma vida plena. E a última coisa e quarta coisa: como que eu entendo que eu sou compromissado com o sangue? Como que eu vou saber se eu sou compromissado com o sangue? Sabe por quê, querido? Quem tem compromisso com o sangue, preste atenção nessa. Quem tem compromisso com o sangue, não define o seu destino pela sua dor. Olha aqui para mim todo mundo, parece que está meio disperso aí, gente. Olha aqui todo mundo. Quem tem compromisso com o sangue, ele não define o seu destino pela sua dor. Você não pode definir a sua vida pela dor que te causaram no passado. Eu lembro, querido, que eu não queria ser pastor. Eu sempre relutei, eu sabia que eu tinha um chamado. Ardia algo diferente no meu coração. Mas eu relutava porque eu tinha uma dor dentro de mim, que foi causada porque eu via o que o meu pai sofria, o que o meu tio sofria como pastor. E era um pouco diferente a igreja que a gente era antes, né? E naquela época, era tudo nas costas do pastor, o pastor aquela angústia. E nós tínhamos que fazer tudo dentro da igreja, era filho de pastor, e que não sei o quê, e carregava caixa para cada morro. E muitas vezes nós éramos obrigados no bom sentido, né? Porque era o que nosso pai e nossa mãe queria de bem para nós, que nós seguíssemos a Jesus. E eu via muitas vezes meu pai sofrendo, chegando tarde, porque estava atendendo pessoas, era tanto problema, tanta coisa. Eu pensava assim dentro de mim: meu Deus, eu não quero ser pastor. Eu não quero. É a última coisa que eu quero ser, pastor na minha vida. Vou procurar, vou fazer alguma coisa, trabalhar, passar num concurso aí, e eu não quero ser pastor. Era a dor que eu tinha dentro de mim. Feridas que foram causadas por algumas coisas. A gente fica brincando, né? Mas muitas vezes vem umas feridas, que muitas vezes elas são feridas causadas até sem... Não tinha-se... Não era por mal. Feridas causadas por tanta pressão. E era a dor que eu tinha. Mas eu não podia definir o meu futuro, o meu destino por essa dor. Jesus, ele sabia de tudo que ele iria passar. Ele passou pela dor, mas ele não definiu o seu destino por essa dor. Jesus poderia muito bem ter descido da cruz. Ele era o quê? Deus. Jesus era o próprio Deus. Ele poderia ter descido da cruz. Não, acabou essa bagunça aqui. E descer. Por causa da dor que ele estava sofrendo. Mas o propósito principal que ele veio cumprir, querido,
passava pelo processo da dor. Ele tinha um propósito de salvar a humanidade através da morte dele, do sangue dele vertido na cruz, e isso tinha que passar pelo processo da dor. Mas ele não deixou, no entanto, ele não deixou que a dor definisse o seu destino, o seu propósito. Em Mateus capítulo 27, 42, quando estava naquela cena de Jesus lá na cruz, sofrendo amargamente a dor do peso do corpo dele ali. Imagina quanta dor que Jesus estava sofrendo, pendurado no madeiro por cravos nas mãos, cravos nos pés. O corpo dele já estava, era a força da gravidade pressionando o corpo para baixo e os cravos segurando as mãos e os pés. A coroa de espinho na sua cabeça causando grande dor. E aí, os religiosos que estavam ali gritavam, salvou os outros. Os fariseus gritavam, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça da cruz e creremos em você. Imagina Jesus ouvindo isso. O próprio Deus ali na cruz. Se você é o Deus, desça da cruz. E aí sim, nós creremos em você. A condição que os líderes religiosos impuseram para manifestar a fé em Jesus foi essa: que ele descesse da cruz. A dor estava grande. E com a mente embaçada pelo pecado e sem a mínima compreensão de como funciona o pensamento divino, eles pediram com zombaria que ele fizesse exatamente o que eliminaria por completo a possibilidade da fé. Imagina se Jesus descesse da cruz. Você não teria fé naquele Jesus que ressuscitou dos mortos hoje. Se Jesus ouvisse aquilo e realmente falar, está doendo, a minha dor está sendo grande, eu não aguento mais, eu vou dar acabo a minha dor aqui agora, eu vou descer da cruz. Era tudo que os religiosos queriam. Eliminaria toda a possibilidade de fé. Hoje nós cremos num Deus que pode tudo, inclusive ressuscitar mortos. Porque Jesus ressuscitou. E Ele vive e reina para sempre. Se Cristo descesse da cruz, não haveria mais esperança para a humanidade. A permanência dele ali pendurado até que a morte rasgasse seu coração garantiu que todos nós poderíamos exercer a fé nessa graça salvadora e divina. O Agostinho, ele disse uma frase muito interessante. Ele poderia ter descido da cruz, mas ele preferiu levantar-se do túmulo. Não foi a dor que definiu o destino de Jesus. Ele não deixou que o destino dele fosse definido pela dor que ele estava passando. Ele poderia ter descido daquela cruz, mas ele preferiu levantar do túmulo para que hoje eu e você tivéssemos vida em Cristo. Eu não sei qual é a sua dor hoje, filha. Eu não sei qual é a sua dor hoje, filho. Mas eu quero te trazer uma palavra de Deus hoje. Se você tem um compromisso com aquele sangue que foi derramado na cruz, não deixe que essa dor que está dentro de você te corroendo defina o seu destino. Sabe por quê? O seu destino já foi definido por alguém que morreu e deu a vida por você. O seu destino é um destino de glória, um destino de vitória, um destino de bênção. Então não deixe que a dor defina o seu destino. Levante-se hoje da onde você está.
Se você em algum momento se prostrou por causa da dor, que está doendo muito forte dentro de você, diga para essa dor hoje, fala: dor, você não tem autoridade de definir o meu futuro, o meu destino, porque Deus, o Senhor Jesus ali na cruz, já definiu o meu futuro. Eu tenho um futuro garantido em Deus, que é a minha vitória e a minha alegria todos os dias. Decida hoje mesmo ser um daqueles compromissados com o sangue que te lavou. Decida hoje mesmo ser um daqueles compromissados com o sangue que te redimiu, que te salvou, que te curou, que te libertou, que transformou a sua vida e que te deu uma nova história. O sangue de Jesus.